Eu fecho os olhos por um instante e percebo quantas vezes me perguntei por que algumas pessoas parecem ter acesso a portas que permanecem fechadas para tantos. Olhava para os ricos, para aqueles que conquistaram a abundância, e imaginava que havia algo escondido, um método secreto que não estava disponível para mim. Mas hoje eu entendo. Esse método nunca esteve trancado. Ele sempre esteve dentro de nós, esperando para ser descoberto. O verdadeiro segredo não está em fórmulas complicadas ou em estratégias externas, mas na forma como escolhemos vibrar. O método que os ricos escondem não é sobre dinheiro em si, mas sobre consciência. Eles aprenderam, talvez sem perceber, a alinhar mente, corpo e coração em uma frequência que atrai naturalmente oportunidades, pessoas e circunstâncias que multiplicam a prosperidade. Eu percebo que tudo começa dentro. Quando vibro escassez, vejo portas fechadas. Quando vibro abundância, portas se abrem. O método secreto é simples, mas poderoso. Mudar o estado interno antes que o externo se transforme. É assim que a realidade se reorganiza. Não é magia, é coerência energética. Nesse instante, repito a frase que vai me acompanhar nesta jornada. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Essa frase não é apenas um pensamento bonito, é a chave que transforma minha vibração em poder criador. É a lembrança de que não preciso buscar fora o que já possuo dentro. Ao trazer essa consciência, sinto meu corpo responder. O coração se expande, a respiração se aprofunda, a mente silencia. É como se cada célula entendesse que não estou mais preso às limitações que aprendi. O segredo começa a se revelar quando aceito que sou responsável pela energia que emano. Percebo também que os ricos não escondem esse método porque são maus, mas porque poucos acreditariam se soubessem. A maioria prefere acreditar que é impossível, que é privilégio de poucos. Mas a verdade é outra. Qualquer um que sustente essa vibração pode acessar o mesmo campo de abundância. Essa introdução não é uma promessa vazia. É um convite para olhar para dentro e experimentar. Porque em cada pensamento elevado, em cada emoção de gratidão, em cada ato de confiança, eu já estou ativando esse método. E ao praticá-lo, percebo que não há nada secreto. Há apenas o que ainda não foi praticado. Hoje eu escolho revelar o método secreto que os ricos escondem. A capacidade de mudar a vibração interna e deixar que o universo reorganize tudo ao meu favor. No primeiro passo dessa jornada, eu percebo como fui condicionado a acreditar que a vida é escassa. Desde cedo, escutei que dinheiro é difícil, que prosperidade é para poucos, que a luta é inevitável. Essas frases ficaram gravadas em mim como verdades absolutas, e sem perceber, comecei a vibrar nessa frequência. Cada pensamento de falta, cada emoção de medo, criava mais da mesma realidade. Portas fechadas, oportunidades distantes, abundância ausente. Eu entendo agora que essa foi a primeira camada do segredo. A escassez não é real, é uma ilusão reforçada por repetições diárias. Quando acredito nela, meu corpo se contrai, minha mente se fecha e meu coração se endurece. E assim, o campo invisível apenas me devolve mais do mesmo. O método secreto, portanto, começa quando eu escolho romper essa ilusão e perceber que a abundância está disponível em todo lugar. Nesse instante, começo a treinar meus sentidos para enxergar o que antes ignorava. Ao invés de focar no que falta, passo a notar os sinais de abundância que já existem. O ar que respiro, a água que bebo, a vida que pulsa em cada detalhe. Essa mudança simples de percepção abre espaço para que minha vibração se expanda. A escassez perde a força quando não a alimento com atenção. Eu repito em silêncio a frase que me guia. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Ao afirmar isso, sinto que a ilusão começa a se dissolver. Meu corpo relaxa, a respiração se aprofunda, e um estado de confiança começa a nascer. A abundância não é algo distante. Ela já vive em mim, esperando que eu a reconheça. Esse primeiro tópico me ensina que não adianta buscar estratégias externas se eu continuo preso à escassez interna, porque é a vibração que cria a realidade. Quando escolho ver abundância,
o universo me devolve abundância. Quando insisto em escassez, ele apenas confirma essa crença. O segredo é simples, mas exige coragem. Mudar a lente com que enxergo a vida. Percebo que essa escolha não é apenas mental, é vibracional. Não adianta apenas repetir palavras de prosperidade se o coração continua fechado. Preciso sentir a abundância como já sendo minha. Preciso viver a emoção antes que a realidade externa mostre os resultados. É esse treino que ativa o método secreto. Ao final desse primeiro dia, compreendo que a escassez não é um fato, mas uma ilusão. E ao revelar isso, percebo que já dei o primeiro passo para a abundância real. O método secreto começa justamente quando eu deixo de acreditar no que me limita e escolho vibrar no que me liberta. No segundo passo dessa jornada, eu percebo que a vida não responde ao que digo que quero, mas ao que realmente sinto. É a vibração que emano, que abre ou fecha caminhos. Quando vibro em medo, escassez ou insegurança, atraio experiências que reforçam essas emoções. Mas quando escolho vibrar confiança, gratidão e certeza, percebo que portas começam a se abrir diante de mim de forma quase mágica. Eu entendo que o método secreto que os ricos usam, muitas vezes sem sequer saber explicar, está na coerência vibracional. Eles acreditam que podem, sentem que merecem e vivem como se a abundância fosse natural. Essa vibração cria um campo de atração tão forte que oportunidades, pessoas e recursos simplesmente gravitam em sua direção. Nesse segundo dia, eu treino essa vibração conscientemente. Respiro fundo, trago à mente a imagem de uma vida plena e permito que meu corpo sinta como se isso já fosse real. Não espero pelo futuro. Eu trago o futuro para o presente através da emoção. E ao fazer isso, sinto que minha energia se eleva e começa a atrair novas possibilidades. Eu repito em silêncio minha afirmação. O método secreto está em mim. E quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Essa frase me ancora na vibração correta. Ela me lembra que não preciso buscar fora o que já posso acessar dentro. Quanto mais repito, mais a confiança cresce. E mais sinais de abundância começam a surgir no meu dia. Esse segundo passo me ensina que não é sobre esperar o mundo mudar, mas sobre mudar a frequência com que vivo. Porque a vibração é como uma senha invisível. Se digito a senha da escassez, entro em um campo limitado. Se digito a senha da abundância, entro em um campo ilimitado. O segredo é escolher qual senha quero usar todos os dias. Percebo também que essa vibração não precisa ser perfeita. Basta que seja consistente. Mesmo que pensamentos de dúvida apareçam, se eu volto sempre à vibração de confiança, o campo se reorganiza. É como ajustar um instrumento musical. Não importa se ele desafina, importa que eu continue afinando. Ao final desse segundo dia, compreendo que a vibração é a linguagem silenciosa que o universo entende. Não são palavras, não são intenções superficiais. É a energia que sinto de verdade que atrai o que vivo. E ao praticar isso, percebo que estou cada vez mais próximo de viver a abundância como meu estado natural. No terceiro passo dessa jornada, eu percebo que minha mente é como uma tela em branco, e tudo o que imagino ganha forma no campo invisível. Antes, eu usava a imaginação de maneira inconsciente, criando cenários de medo, fracasso e limitações. Sem perceber, eu estava ensaiando a vida que não queria viver. Hoje eu entendo que o método secreto é usar a imaginação a meu favor, como ferramenta criadora, não como fonte de ansiedade. Eu compreendo que cada imagem que cultivo na mente é uma semente que planto no universo. Se cultivo imagens de escassez, colho dificuldades. Se cultivo imagens de abundância, colho oportunidades. Os ricos aprenderam a fazer isso intuitivamente. Visualizam suas conquistas antes mesmo de alcançá-las, e por isso se alinham com elas antes de acontecerem no mundo físico. Nesse terceiro dia, eu escolho conscientemente o que imagino. Fecho os olhos e crio, em detalhes, a vida que desejo. Vejo as cores, sinto os cheiros, ouço os sons. Não é apenas uma fantasia, é um treino vibracional. Quanto mais real eu faço parecer dentro de mim, mais real o universo se encarrega de tornar lá fora.
Eu repito em silêncio minha afirmação. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Ao afirmar isso, percebo que a imaginação não é apenas um devaneio, é uma forma de comunicação direta com o campo quântico. Cada imagem que sustento é um pedido enviado, e cada emoção associada é a energia que alimenta esse pedido. Esse terceiro passo me ensina que a imaginação consciente é o ensaio do futuro. Não espero que o mundo me mostre primeiro. Eu mostro ao mundo através da energia que crio dentro. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver criando. O segredo está em não apenas desejar, mas sentir e ensaiar repetidamente a vida que quero. Percebo também que a imaginação consciente gera uma mudança imediata no corpo. O coração acelera, a respiração se expande, uma sensação de entusiasmo percorre cada célula. É como se o corpo já começasse a viver a experiência antes dela chegar. Esse estado é o que envia a mensagem mais clara ao universo. Ao final do terceiro dia, compreendo que a imaginação não é infantilidade, é poder, e que, ao usá-la com intenção, eu já começo a viver hoje a vida que escolhi para amanhã. Esse é um dos segredos mais bem guardados e agora está diante de mim. No quarto passo dessa jornada, eu percebo que o verdadeiro segredo não é pensar na abundância, mas sentir como se ela já fosse real. A mente pode imaginar, mas é o corpo que precisa experimentar a emoção. Se eu apenas penso em riqueza, mas continuo vibrando em medo, nada muda. Mas quando sinto gratidão, alegria e confiança como se a prosperidade já estivesse comigo, meu campo inteiro se transforma. Eu entendo que essa é a diferença fundamental entre desejar e criar. Desejar parte da falta, cria distância, reforça o que não tenho. Sentir, ao contrário, me conecta ao estado final, traz o futuro para o presente, coloca minha vibração na mesma frequência daquilo que quero viver. Esse é o método secreto que tantos não percebem. A emoção é a ponte que materializa os pensamentos. Nesse quarto dia eu treino o sentir. Fecho os olhos, respiro fundo e imagino algo que desejo profundamente. Em seguida, busco sentir no corpo a mesma alegria que sentiria se isso já tivesse acontecido. O coração se aquece, o peito se expande, e de repente não há diferença entre imaginar e viver. Esse estado é a linguagem que o universo entende. Eu repito em silêncio minha frase guia. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Ao afirmá-la nesse estado emocional, percebo que não são apenas palavras, mas vibração. É como se cada célula recebesse esse comando, acreditando que o novo já é realidade. Esse quarto passo me ensina que o segredo está em inverter a ordem. Não espero conquistar para me sentir feliz, eu me sinto feliz para conquistar. Não aguardo resultados para ter gratidão. Eu agradeço antes e permito que a vida traga ainda mais motivos para agradecer. Essa é a lógica invisível que os ricos, conscientes ou não, aprenderam a aplicar. Percebo também que sentir antes de ter não é fingir, mas criar. O corpo não distingue entre uma emoção real e uma emoção imaginada. Se eu sustento alegria e confiança, ele responde com química nova, com hormônios que me fortalecem. E esse estado de coerência envia ao universo uma mensagem poderosa e clara. Ao final do quarto dia, compreendo que essa prática não é apenas mental, mas profundamente corporal. Quando sinto antes de ter, já não estou esperando, estou vivendo. E nesse estado, sei que é apenas questão de tempo até que o externo reflita o que já existe em meu interior. No quinto passo dessa jornada, eu percebo que não basta apenas imaginar ou sentir. É preciso também transformar as crenças escondidas que sustentam minha antiga realidade. Muitas vezes, digo que quero prosperidade, mas carrego dentro de mim frases como: dinheiro é difícil, não mereço, ou isso não é para mim. Essas crenças invisíveis agem como muros, bloqueando a abundância que tento atrair. Eu entendo que o método secreto não é apenas sobre o que faço conscientemente, mas também sobre o que permito viver no subconsciente, porque é o subconsciente que governa meus hábitos, minhas decisões automáticas, minhas respostas emocionais. Se eu não reprogramo essas raízes, continuo preso aos mesmos frutos.
A mudança real acontece quando atinjo essa camada mais profunda. Nesse quinto dia, começo a questionar as histórias que repito a mim mesmo. Cada vez que surge um pensamento de escassez, eu pergunto: isso é realmente verdade ou apenas algo que aprendi? E ao questionar, percebo que essas crenças não têm base sólida. São apenas memórias reforçadas ao longo do tempo. A simples consciência já enfraquece seu poder. Eu repito em silêncio minha frase guia: o método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Ao pronunciá-la, sinto que estou gravando uma nova crença em meu subconsciente. Uma crença que diz que a abundância é natural, que eu mereço prosperar, que nada externo me limita. Essa repetição se torna um código que substitui velhos programas. Esse quinto passo me ensina que crenças não são verdades imutáveis, mas escolhas que podem ser ressignificadas. Quando mudo a emoção que sustenta uma crença, ela perde a força. Se antes eu vibrava em medo, agora escolho vibrar em confiança. Se antes eu acreditava que não era possível, agora sinto que tudo é possível. Essa mudança interna é o que altera minha frequência. Percebo também que não preciso identificar todas as crenças antigas. Basta sustentar uma nova vibração de forma consistente, e o subconsciente, aos poucos, se reprograma. É como instalar um novo sistema. O antigo perde espaço à medida que o novo assume o controle. Ao final do quinto dia, sinto uma leveza imensa, porque sei que não sou refém das histórias que aprendi. Posso reescrevê-las. Posso criar novos significados. Posso viver a partir de uma nova verdade. E essa verdade é simples. Eu mereço. Eu posso. Eu sou capaz. Assim, compreendo. Quando reprogramo minhas crenças ocultas, eu não apenas abro espaço para a abundância, eu me torno a própria abundância em movimento. No sexto passo dessa jornada, eu descubro que a gratidão não é apenas um sentimento bonito, mas uma chave poderosa de transformação. Quando agradeço apenas pelo que já tenho, reconheço as bênçãos presentes. Mas quando agradeço também pelo que ainda não se manifestou, eu envio ao universo uma mensagem clara. Já confio, já recebo, já vibro na frequência daquilo que desejo. Eu percebo que essa é uma das práticas mais usadas pelos que vivem em abundância. Eles não esperam conquistar para agradecer, eles agradecem antes. Essa gratidão antecipada abre portas invisíveis, porque o campo entende que aquilo já existe, que já está disponível, e assim começa a reorganizar circunstâncias para que essa vibração se materialize. Nesse sexto dia, eu treino agradecer de forma nova. Respiro fundo, fecho os olhos e sinto gratidão profunda por algo que ainda não aconteceu, mas que já é real dentro de mim. Ao fazer isso, percebo meu coração se expandir e uma emoção intensa tomar conta do corpo. É como se o futuro já tivesse chegado, e essa emoção se tornasse prova de que já é meu. Eu repito em silêncio minha frase guia: o método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Ao repeti-la junto da gratidão antecipada, sinto que estou criando uma ponte entre meu presente e meu futuro. Essa ponte é vibracional, construída com a energia de quem já acredita, já recebe, já vive. Esse sexto passo me ensina que gratidão não é apenas reação, é criação. Quando agradeço antecipadamente, eu ativo a mesma química que sentiria se já tivesse conquistado. Meu corpo responde com alegria, minha mente se acalma, meu coração confia, e essa coerência envia ao universo a senha exata para trazer aquilo até mim. Percebo também que a gratidão é um antídoto para a ansiedade, porque quando agradeço como se já fosse real, deixo de esperar desesperado, passo a confiar. Essa confiança dissolve a pressa e o medo, e me coloca em um estado de entrega que acelera os resultados. Ao final do sexto dia, sinto que a prática da gratidão antecipada me coloca em um campo diferente. Já não vivo pedindo, mas recebendo. Já não vibro em falta, mas em completude. E nesse estado, sei que o universo só pode me devolver mais motivos para agradecer. Assim, compreendo. A gratidão é o selo que confirma ao universo que minha vibração está pronta. E quando vibro assim,
O segredo deixa de ser teoria e se torna realidade. No sétimo passo dessa jornada, eu percebo que a vida sempre esteve em movimento, mas eu nem sempre estive em sintonia com ela. Muitas vezes, tentei controlar tudo, forçar caminhos, decidir sozinho como e quando as coisas deveriam acontecer. Essa resistência me cansava e me afastava do fluxo natural do universo. Hoje eu entendo que o método secreto não é controlar, mas alinhar-se ao movimento maior que já existe. Eu compreendo que entrar no fluxo não significa passividade. Não é ficar parado esperando que tudo caia do céu. É agir inspirado, guiado por uma intuição que nasce do coração. Quando me coloco nesse estado, sinto que os passos ficam mais leves, as decisões mais claras, e os resultados chegam com menos esforço. É como remar a favor da correnteza, caminho mais longe, com menos energia. Nesse sétimo dia, eu pratico a entrega consciente, respiro fundo e digo para mim mesmo, eu confio. E nesse ato simples, sinto o corpo relaxar, a mente silenciar e o coração se expandir. Ao confiar, eu deixo de lutar contra a vida e começo a fluir com ela. E nesse estado, oportunidades aparecem, conexões se formam, soluções surgem de onde eu menos espero. Eu repito em silêncio minha afirmação. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Essa frase me lembra que o segredo não está em tentar manipular o externo, mas em mudar meu estado interno, até que o externo se reorganize naturalmente. É nesse alinhamento que o fluxo do universo se torna visível. Esse sétimo passo me ensina que, quando confio, a vida coopera. Quanto mais solto o controle, mais percebo que existe uma inteligência maior conduzindo tudo. Essa força não erra, não se atrasa, não se engana. Ela sempre me leva ao lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu só preciso permitir que isso aconteça. Percebo também que o fluxo do universo não é um caminho único, mas múltiplas possibilidades. Quando vibro em abundância, acesso às versões mais elevadas da minha realidade. É como se cada escolha vibracional abrisse uma porta diferente, e eu decido a cada momento qual porta quero atravessar. Ao final do sétimo dia, sinto paz profunda, porque entendo que não preciso mais carregar tudo sozinho. O universo não é meu adversário, é meu aliado. E ao entrar em sintonia com ele, descubro que o método secreto sempre esteve em permitir que a vida me mostre seu ritmo perfeito. Assim, compreendo. Entrar no fluxo é confiar no invisível, agir com inspiração e deixar que o universo faça sua parte. É nesse estado que a abundância deixa de ser esforço e se torna natural. No oitavo passo dessa jornada, eu percebo que o chamado método secreto nunca esteve escondido de verdade. Ele sempre esteve diante de mim, simples, acessível, mas meu olhar condicionado não conseguia enxergar. O segredo não era sobre técnicas externas, mas sobre o modo como escolho viver cada momento. Era sobre vibrar diferente, sentir antes de ter, imaginar conscientemente e confiar no fluxo. Agora entendo. O segredo não estava fora, estava dentro de mim o tempo todo. Eu compreendo que os ricos não guardam esse método porque querem escondê-lo, mas porque a maioria das pessoas não acredita que algo tão simples possa ser tão poderoso. O mundo nos convenceu de que prosperidade exige esforço desumano, sacrifícios extremos e batalhas intermináveis. Mas o que descubro agora é que a verdadeira riqueza nasce quando mudo minha vibração interna e deixo que o externo reflita essa mudança. Nesse oitavo dia, sinto que já não preciso buscar respostas desesperadamente. Eu já tenho a chave em minhas mãos. Presença, gratidão, imaginação, confiança. Quando aplico isso, percebo transformações sutis acontecendo. Pessoas chegam até mim, ideias surgem, caminhos se abrem. E essas mudanças não parecem forçadas, parecem naturais, como frutos maduros que caem da árvore no momento certo. Eu repito em silêncio minha afirmação. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Ao afirmar isso, sinto que o segredo já não é mistério, é prática. Quanto mais repito, mais percebo que não há nada a conquistar fora,
apenas a ativar dentro. Essa frase é meu lembrete diário de que a abundância não é distante, é presente. Esse 8º passo me ensina que a verdadeira transformação não acontece quando descubro algo novo, mas quando finalmente aplico o que sempre esteve em mim. O segredo não é informação, é vibração. Não basta saber, é preciso sentir, viver, repetir até que se torne natural. Essa é a revelação que muda tudo. Percebo também que, ao revelar esse segredo para mim mesmo, me torno capaz de inspirar outros. Minha vibração não influencia apenas minha vida, mas a vida de todos ao meu redor. Cada gesto, cada palavra, cada escolha consciente se transforma em um farol que mostra a outros que também é possível. Ao final do 8º dia, sinto que o segredo perdeu o véu. Agora, ele é meu estado de ser. Já não procuro fórmulas escondidas porque encontrei a resposta no lugar mais simples, dentro de mim. E essa descoberta é a maior riqueza que alguém pode ter. Assim, compreendo. O método secreto que os ricos escondem não é mais segredo. Ele é uma prática viva, um estado interior que, quando sustentado, reorganiza toda a minha realidade em direção à abundância. Agora que percorri essa jornada, eu compreendo que o chamado método secreto não é algo distante, inacessível ou escondido em cofres invisíveis. Ele sempre esteve aqui, dentro de mim, esperando pelo momento em que eu tivesse coragem de olhar para dentro e assumir meu verdadeiro poder. O segredo nunca foi o dinheiro em si, mas a vibração que sustenta a abundância. Eu entendo que os ricos apenas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a alinhar sua mente, corpo e coração em uma frequência que atrai prosperidade. Mas esse não é um privilégio de poucos. É um direito de todos. E quando escolho mudar minha vibração, sentir antes de ter, agradecer antes de receber, confiar antes de ver, descubro que esse segredo é universal. A frase que me acompanhou durante todo o caminho ecoa mais forte do que nunca. O método secreto está em mim, e quando eu mudo por dentro, minha vida se abre por fora. Agora sei que ela não é apenas um mantra, mas uma verdade que pulsa em cada célula, porque ao mudar meu estado interno, percebo que o externo não tem outra escolha senão se reorganizar. Eu sinto gratidão por ter desfeito a ilusão da escassez, porque agora sei que não dependo de nada externo para prosperar. A abundância começa na consciência, floresce no coração e se expande no campo invisível. Esse é o verdadeiro método secreto, viver em coerência com a frequência da abundância, até que ela se torne inevitável. E agora, eu faço um convite a você. Escreva nos comentários de qual cidade e país você está me ouvindo. Vamos formar juntos uma corrente de abundância, uma rede viva de pessoas despertando para esse segredo que já não é segredo. Cada comentário é como uma chama que acende mais luz no mundo. Se essa mensagem tocou sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, você fortalece essa corrente de transformação e ajuda a espalhar essa revelação para todos que precisam lembrar do poder que já carregam. Porque a verdade é clara, o método secreto não está fora, não está escondido. Ele sempre esteve em você. E quando você desperta para isso, a abundância deixa de ser um sonho distante e se torna sua nova realidade.